é um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. E passado o período colonial, o país passou... Abril de 1962. Estas imagens foram filmadas durante a Univolante, uma caravana da União Nacional dos Estudantes que percorreu o país para promover a discussão da reforma universitária. Com os estudantes, viajavam membros do CPC, Centro Popular de Cultura da UNE, que pretendiam estimular a formação de outros centros de cultura nos estados. A imagem da miséria contrastada com a presença do imperialismo. Essa era uma tendência típica na cultura daqueles tempos. Como demonstra esta música, a canção do subdesenvolvido, um clássico do CPC. Como integrante do CPC e responsável por estas filmagens, também paguei meu tributo ao nacionalismo da época, indo filmar em Alagoas um campo de petróleo que a Petrobras começava a explorar. Depois de passar por Pernambuco, a Univolante chegou a Paraíba no dia 14 de abril. 2 semanas antes, João Pedro Teixeira, fundador e líder da Liga Camponesa de Sapé, tinha sido assassinado. No dia seguinte à nossa chegada, realizou-se em Sapé, a uns 50 quilômetros de João Pessoa, um comício de protesto contra o assassinato. Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro, compareceu com 6 de seus 11 filhos. Os camponeses se reuniram primeiro em frente à sede da Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, mais conhecida como Liga Camponesa. Nessa época, a Liga de Sapé já era a maior do Nordeste, com mais de 7 mil sócios. A Liga tinha sido registrada em cartório 3 anos antes, como sociedade civil de direito privado. Como a sindicalização rural era um direito inexistente na prática, os trabalhadores do campo encontraram nas ligas o único meio legal para canalizar suas reivindicações. Elizabeth Teixeira tinha 37 anos. João Pedro morreu com 44. Antes que os camponeses seguissem para a Praça do Comício, tive meu primeiro contato com Elizabeth. Uma curta entrevista dentro da sede da Liga. Aumento do foro, trabalho obrigatório sem pagamento, despejo sem indenização pelas benfeitorias e lavouras, uso da violência pelos grandes proprietários de terra. Na luta contra tudo isso, João Pedro forjou a unidade dos camponeses da região. Foi nesse dia que nasceu a ideia de um filme de longa-metragem sobre a vida de João Pedro Teixeira, que se chamaria Cabra Marcado para Morrer. Produzido pelo CPC da UNE e pelo Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, o MCP, o filme seria realizado nos próprios locais e com os participantes reais da história. Elizabeth e seus filhos viveriam seus próprios papéis. Dois anos depois, tudo estava pronto para começar a filmagem. Mas no dia 15 de janeiro de 1964, houve um conflito perto de Sapé, envolvendo de um lado policiais e empregados de uma usina, e do outro camponeses. 11 pessoas morreram no conflito. A região foi então ocupada pela Polícia Militar da Paraíba, tornando impossível a filmagem no local. Na emergência, fui obrigado a transferir as locações. E encontrei o lugar ideal em Pernambuco, no Engenho Galileia, onde tinha nascido a primeira Liga Camponesa em 1955. Quando chegamos a Galileia, no município de Vitória de Santo Antão, a uns 50 quilômetros de Recife, recomeçamos a preparação da filmagem. Com a autorização da diretoria da Liga e a colaboração dos moradores, escolhemos as locações e os atores. Em 26 de fevereiro de 1964, quando rodamos o primeiro plano de Cabra Marcado para Morrer, contávamos com um elenco de camponeses que podiam dedicar ao trabalho no filme um tempo que lhes pertencia.
Eles eram agora donos de suas terras, graças a uma luta de 4 anos que culminou na desapropriação de Galiléia. João Mariano, que fazia o papel de João Pedro Teixeira, não era de Galiléia. Depois de ter sido expulso de um engenho onde trabalhava na cana, ele tinha ido morar em Vitória de Santo Antão. De religião protestante como João Pedro, João Mariano foi contratado juntamente com 5 de seus filhos. Sobre estas imagens, mostrando a volta da cidade para o campo da família Teixeira, iriam ser colocados os letreiros de apresentação do filme. Do projeto original de filmar com os personagens reais da história, só restou a participação de Elizabeth Teixeira fazendo seu próprio papel. Ela veio conosco da Paraíba para Pernambuco. E 35 dias depois do início da filmagem, no dia 1º de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Apenas 40% do roteiro tinham sido rodados. Galiléia foi invadida pelo exército e os principais líderes camponeses locais foram presos. Também foram presos alguns membros da equipe, mas a maioria conseguiu fugir para o Recife e depois chegar ao Rio de Janeiro. Equipamento de filmagem, negativo virgem, copião, fita magnética, os exemplares do roteiro e as anotações de filmagem, tudo foi apreendido. Mas a maior parte do negativo filmado foi salva, porque já tinha sido enviada ao laboratório no Rio de Janeiro para ser revelada. Sobraram também 8 fotografias de cena, guardadas por um membro da equipe. Finalmente, uns 2 anos depois, consegui recuperar um exemplar do roteiro. Ele tinha sido resgatado por uma advogada das Ligas Camponesas da Paraíba no quartel em que esteve presa em agosto de 64. Fevereiro de 1981. 17 anos depois, voltei a Galiléia para completar o filme do modo que fosse possível. Não havia um roteiro prévio, mas apenas a ideia de tentar reencontrar os camponeses que tinham trabalhado em Cabra Marcado para morrer. Queria retomar nosso contato através de depoimentos sobre o passado, incluindo os fatos ligados à experiência da filmagem interrompida, a história real da vida de João Pedro, a luta de Sapé, a luta de Galiléia e também a trajetória de cada um dos participantes do filme daquela época até hoje. Apenas 2 dos camponeses que iniciaram a luta de Galiléia ainda estão vivos. José Hortêncio da Cruz e João Virgínio Silva, que não sabe ler nem escrever e é uma espécie de memória da tribo. A primeira reunião foi ele. Mais o cunhado, o sobrinho e eu. Nós em conjunto aqui dentro do córrego, batendo um papo, aqui mesmo nesse sítio. Contei minha história, minhas ideias que eu tinha de fundamento de uma sociedade para beneficiar os defuntos, o povo. O defunto aqui era enterrado num caixão que o prefeito tinha na prefeitura, que emprestava a gente, para a gente botar o defunto lá no buraco e trazer o caixão e entregar na prefeitura. Esse caixão se chamava Lolô, né? A gente tomava emprestado o prefeito para poder enterrar. Galiléia era um engenho de fogo morto, dividido em pequenas parcelas de terra. Nelas viviam 150 famílias de foreiros que cultivavam lavoura de subsistência. O dono do engenho morava em Recife. Os foreiros pagavam um aluguel anual, o foro. O aumento do foro foi também uma das causas da fundação da Liga. Peguemos se entrosar, se reunir. Reunia na beira da estrada, na beira do açude, lá na casa de Hortêncio, lá na minha casa, por todo canto. Até que cheguemos à sala do pai desse rapaz. A sala da casa do velho Zezé. Quando o velho Zezé me deu a sala para eu dar a primeira reunião, e fizemos o fundamento,
e criamos o nome da Sociedade Beneficente dos Defuntos, né? Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco. Que se botasse o nome de sindicato naquela época, a gente era naufragado, a gente era morto. José Francisco de Souza, o Zezé da Galileia, homem muito respeitado e que tinha sido administrador do engenho durante mais de 30 anos, foi eleito presidente da Liga. O proprietário de Galileia decidiu expulsar todos os seus moradores quando percebeu que a Liga não se preocupava apenas com os mortos, mas tinha também outros objetivos de assistência mútua. Os galileus partiram então à procura de um advogado para defender seus direitos. Então foi o meio que eu arrumei para procurar justiça, que eu não arrumei em Vitória, fui no Palácio da Justiça, arrumei. Foi com o presidente do tribunal, me deu Julião. Julião entrou, tomou conta e deu conta. Aí animou, aí danou-se a chegar a gente. Que todo mundo que era expulso dos engenhos vinha se apadrinhar. Em Galé tem uma sociedade que beneficia o trabalhador do campo. Tem um advogado e é macho, tá vendo? Aí o camarada vinha. E quando chegava a casa, a gente dava cobertura a ele. Depois de 4 anos, quando o senhor de engenho perdeu a esperança, ele inventou de vender a propriedade. Aí a gente fuma, o deputado, e o deputado disse: bem, eu vou botar a questão na Câmara dos Deputados e ver o que é que a gente pode fazer. Foi um barulho da mulher. Era a briga de 7.000 qualidades. Um gritava: minha gente, não vamos fazer a desapropriação de Galé, porque não é desapropriar uma Galé, é desapropriar várias Galileias, porque daí em diante pegará fogo dentro do Brasil de ponta a ponta. Que o pessoal fica viciado, tá vendo? Vão se organizar e vão pedir os poderes públicos para desapropriar as propriedades. Mas infelizmente a gente ganhamos. Felizmente. Felizmente a gente ganhamos. Os deputados votou com a gente. A desapropriação por interesse social de Galileia foi feita em dezembro de 1959, através de justa e prévia indenização em dinheiro, como determinava a Constituição. Galileia tornou-se então um símbolo da força do movimento camponês. Mas até hoje, os galileus não têm a escritura de suas terras. Logo após nossa chegada à Galileia, improvisamos a projeção do material filmado em 1962 e 64 para a comunidade do Engenho. Os atores do filme eram nossos convidados especiais para a projeção. José Daniel do Nascimento, 67 anos, mudou-se para Galileia depois de ter sido expulso de um engenho vizinho. Um de seus filhos tinha chupado um pedaço de cana sem autorização do patrão. Brás Francisco da Silva, 52 anos, foi um dos líderes da luta de Galileia. Hoje não mora mais aqui. Teve que fugir em 64 e agora dificilmente aparece. Quem chega para cumprimentar João Virgínio é Bia, 56 anos, que saiu de Galileia em 1975 e nunca mais voltou aqui. Ele é vigia de uma pedreira depois de ter sido vigia de usina. João Mariano Santana da Silva, 59 anos, que fazia o papel de João Pedro, não punha os pés em Galileia desde 64. E essas pessoas ele só encontra raramente na feira de Vitória de Santo Antão, onde ainda mora. João Mariano veio acompanhado de seus netos. O material foi mostrado exatamente como tinha sido filmado, fora de ordem, com cenas incompletas, cenas repetidas, claquete, etc. Não fale dele não, que ele tá aí atrás desse árvore, né? É uma noite de sábado, única ocasião em que poderíamos juntar esses trabalhadores, alguns vindos de longe,
para verem a projeção. É Mariano, velho? Não é? Mariano. Você faria. É, que ele pegou no pulo também? É. Oi. Ele. Mariano mexendo. Olha ele aí. Olha, se não é mesmo. O que mais despertava o interesse dos galileus era a identificação dos participantes da filmagem 17 anos mais moços. E vão brigar? Pega. Epa. E vão brigar? Ah, É uma autoridade da vida. Oi. Zé Daniel ainda vive em Galiléia. Além de ator, sua casa foi utilizada como principal locação do filme, a casa de João Pedro. O senhor gostou de ter visto o filme outro dia? Viu? O senhor gostou do filme que o senhor viu sábado? De estado? É. Foi muito bom. O que o senhor achou? Eu achei muito bem. Achei interessante o serviço. É. Porque todo quanto tinha se portado no serviço. Agora, senhor Daniel, o senhor ficou crente quando? Foi crente depois da Revolução. Não foi no 1º de abril? Foi. E a 25 de maio daquele mesmo ano. Eu me entreguei para Jesus até hoje. Que igreja que o senhor é? Batista? Qual é a igreja do senhor? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Olha, Brian. Olha, Brian. eu não, menino. E o senhor lembrava do filme que o senhor viu outro dia? Ah, lembrava demais, né? Porque aquilo nós estávamos fazendo todo prazer, né? O que o senhor achou? É muito bom. Bom, mesmo só foi ruim por causa daquele som que levaram, né? Brás Francisco da Silva é o único dos atores do filme que prosperou. Em seu sítio de 4 hectares, ele produz verduras que vende no Ceasa do Recife. 6 de seus filhos estão em São Paulo e 3 moradores o ajudam no trabalho. Dando duro desde os 8 anos na lavoura, Brás se confessa cansado e quer vender o sítio. Tá querendo vender mesmo? Tô querendo vender mesmo. É. Aparecendo quem compra, quer comprar? Quem sou eu? Tá vendendo por quanto? Barra de 3 bilhões pra adiante eu vendo. De 3 bilhões pra lá. Brás, conhecido pelos vizinhos como João, fugiu de Galiléia em 64 e mudou de nome, para evitar perseguições. Desiludido com a atividade política, Brás não gosta mais de Galiléia, nem de lembrar as lutas do passado. É isso. Quem faz Agora assiste na casa. Tá lá no sul do país, a gente tá vendo ele aqui. Valeu, né? Bota mais. Limeira, interior de São Paulo. Cícero Anastácio da Silva. Nessa fábrica que você tá, quando é que você pegou? Eu peguei no dia 5 de maio do ano passado. O que faz lá? É laminação de ferro. Por que você veio pro sul? Eu vim para o sul, que eu estava trabalhando lá empregado. Mas aí depois me desempreguei, passei 6 meses desempregado. Eu vim o ano passado, no mês de março. E me diga uma coisa, você está contente lá, você acostumou, como é que é? Diga. Eu até aqui estou satisfeito, né? Estou contente. Ninguém tem raiva de mim lá, os empregados, os donos mesmo, tudo trabalha comigo satisfeito, não diz nada contra mim, né? Até aqui... Mas você não tem vontade de voltar? Eu tenho vontade de voltar. A vontade não falta, não. Fui aqui é grande, a mulher não sabe muito com frio. Eu só já não mandei ela porque não pude mandar, senão eu tinha mandado. Eu lá no norte, eu tinha para onde eu ir, tinha meus colegas para conversar, negócio da minha luta, dos meus movimentos que a gente tratava tudinho, né? A gente se conversava, como era que estava bom, como era que fazia, né, as coisas. A gente se conversava, mas aqui eu não tenho ninguém. Né? A única coisa que eu tive foi comprar a televisão para eu estar olhando, ver um repórter, eu gosto mais de olhar o repórter, né? Para ver o que está se passando, né? O que eu gosto de ver essas coisas somente. O único ator que sabia ler entre os que moravam em Galiléia, Cícero foi também assistente de produção do filme. O que você lembra do filme? Que cena você lembra? O que você lembra do filme? Eu lembro do filme? Que a gente tá fazendo? O que eu me lembro do filme, aquelas cenas que a gente fazia, que eu fiz, né? Cobrindo naquela casa, você perguntando a mim assim, eu respondi, o cheque está muito caro, como é que o camaradinho vai poder viver?
né? Eu pegava uma telha e entregava o companheiro que estava em cima, cobrindo a casa, né? Cobrindo aquela casa, estou perguntando a mim assim, eu respondi, o cheque está muito caro, como é que o camaradinho vai poder viver? Você tinha esperança que a gente voltasse para completar o filme ou não? Eu sempre tinha essa esperança, que ia voltar para a gente completar o filme. Eu sempre pensava nisso, minha mãe já era viva, mas meu filho, não tem naquela época minha mãe já era viva ainda. Esse tempo não chega mais não, eu digo, chega, mano. Você só não vê aquele que morrer, mas aquele que não morrer, vê. Isabel Teixeira, né? Mesmo não tendo visto Elizabeth Teixeira desde 64, os participantes do filme logo a reconheceram. Elizabeth estava desaparecida há 17 anos. Nem sua família, nem seus antigos companheiros da Liga de Sapé sabiam onde ela se refugiara. Abraão, seu filho mais velho, era o único que sabia. Fui procurar Abraão em Patos, no sertão da Paraíba, onde ele é jornalista. Depois de fazer muitas exigências, Abraão concordou em levar a equipe de filmagem à casa de sua mãe. Fomos até a fronteira da Paraíba e entramos no Rio Grande do Norte, ainda sem saber exatamente o local para onde estávamos sendo conduzidos. Depois de 4 horas de viagem, pegando estradas muito ruins, avistamos uma cidadezinha perdida no sertão, às margens do rio Piranhas. Era São Rafael, um bom refúgio. Situada a uns 300 quilômetros de Sapé e a mais de 500 quilômetros de Galiléia, a cidade tem menos de 3.000 habitantes e nem mesmo a televisão chega lá. Elizabeth vivia em São Rafael com seu filho Carlos, o único que trouxe em sua fuga. Ela tinha mudado seu nome para Marta Maria da Costa. Elizabeth não esperava a minha chegada. Comecei nossa conversa mostrando as 8 fotografias de cena que sobraram da filmagem. Como conseguiu isso? Isso sobrou, salvou o fotógrafo que tinha guardado umas fotografias escondidas, salvou. Eu admiro. Também tinha um tudo, né? Pegaram o original, mas a cópia não pegaram. Cadê? O original estava no livro, eles pegaram a cópia em... Mãe, reconheça a abertura política do presidente Figueiredo. O presidente Figueiredo... Graças a ele, nós estamos aqui. Eu também. Graças a ele, eu estou aqui hoje com a presença de vocês, né, que estão aqui. Porque foi o único governo que ele merece, né, toda a dignidade nossa de ter dado este amplo direito de que todos os presos políticos que se encontravam fora do Brasil voltaram a encontrar-se com seus familiares. E hoje me encontro começo aqui ao lado do meu filho, me avistando com você aí, o Coitinho hoje, que eu nunca esperava, você hoje está aqui na minha residência, né? E a quem nós vamos agradecer, né? As minhas esperanças, eu não tinha mais esperança de nunca mais encontrar, nem sequer com meus filhos. Porque eu tinha medo, eu sofri muito. Eu sofri, eu acho que vocês são testemunha, né? Eu sofri demais. A perseguição era grande. Os caras tiveram muita vontade de me exterminar. A senhora está há muito tempo aqui? Estou, há 16 anos. 16 anos, a senhora veio para cá.
Depois daquele movimento eu tive que fugir para aqui, não sabe? Eu vi a coisa que ficou um pouco... Já mesmo era perseguição todos. Não podia conseguir ficar ali no Recife. Quando eu cheguei aqui, aí a coisa melhorou mais sobre a perseguição. Eu escondido, ninguém sabia quem eu era. Ninguém sabe aqui quem sou eu. Hoje esse pessoal que está aqui, tudo está sabendo, né? Vocês estão aqui, tudo estão sabendo. Eu cheguei para aqui, eu dizia que eu não ia dizer, que tinha filhos. Aí, algumas pessoas que depois que eu tomei intimidade foi que eu disse assim, eu tenho uns filhos, eu sou viúva, meu marido foi assassinado. Mas antes eu era caladinha, não dizia nada, calada, assombrada. Mas graças a Deus, hoje estou aqui, né, contando a história. E o João Alfredo, e o Pedro Fazendeiro. Isso. Diga, não é lhe orientando politicamente. Todos os regimes são iguais, desde que a pessoa não tenha proteção política. Todos são rústicos, violentos, arbitrários, dependendo das camadas, das situações econômicas. Todas as facções políticas esqueceram Elizabeth Teixeira, simplesmente porque não tinha poder. Está aqui a revolta do filho mais velho. Agora, se o filme não registrar esse meu protesto, essa minha veemência, essa verdade que falta a capacidade intelectual expressiva do coração de minha mãe. Eu registro tudo que os membros da família quiserem falar. Estão livres para falar. Mas eu quero que o filme registre esse nosso repúdio a quaisquer sistemas de governo. Estará registrado, te garanto. Nenhum presta para o pobre. Nenhum. Olha Abraão lá, na esquerda, Abraão. Na noite desse mesmo dia, projetamos para Elizabeth, seus 2 filhos e seus vizinhos os filmes do passado. A dona Elizabeth plantando maniva. Abraão assistiu à projeção sem interferir. Esse aí faz o papel do meu marido, sabe? O menino bom contente. Ah, meu Deus. Não, é a família que fazia o papel, né? Esta é a nossa chegada para o segundo dia de filmagem com Elizabeth Teixeira. No total foram 3 dias. No primeiro, a presença de Abraão influiu no clima da entrevista, principalmente no início. Nos outros dias ele não apareceu. Elizabeth contou sua vida e a de João Pedro nessas 2 circunstâncias, com a presença e sem a presença de Abraão, na sala e no quintal. Elizabeth, tá aí? Vem aqui, dona Isabel, vem aqui um pouquinho. Como é que tá a aula? A aula tá Bom aqui, dia. uma turma de menino. Oi, tudo bom, Coitinho? Tá boa. Oi, tudo bem pra vocês, gente? Tá boa a aula? Tá, agora por hora veio até pouco menino. Hoje é o primeiro dia que eles vão saber, tomar conhecimento de quem é as professoras, aí hoje vem menos menino. Mas quer dar uma entradinha? Hã? E vem chegando. Tá bom. Tá, então a gente vai ver se a luz dá, tá bom? A luz tá certo. Como é que vão aí pela cidade, Ok, tudo bom? tudo bem. Hein, Coitinho? Aí hoje, ontem à noite, eu me deitei e fiquei imaginando. A entrevista eu falei muito mal ontem. Mas eu fiquei também muito emocionada. Fica com aquele, e aí vem, depois não foi aquilo. Porque eu devia ter começado direitinho a vida, como você queria, de início, né? Como nós começamos o namoro e depois casamos, fomos morar em Jaboatão, né? E tinha me expressado melhor. Se você tem deixado pra hoje, eu tinha me expressado Mas hoje a gente melhor. repete, a gente continua hoje. No quintal, não tem quintal aí? Hein? Tem quintal, tem. Vamos no quintal, Entra, a gente Coitinho, repete. pra ver Tá aqui. bom? Entra Tá, pra ver olhar tá aqui. legal. Elizabeth, que estudou até o 2º ano primário, estava dando uma aula particular de alfabetização para um grupo de crianças da cidade. A senhora lembra que ano que a senhora casou? Ano 42.
Então conta, como é que a senhora conheceu João Pedro Teixeira? Se eu conheci João Pedro Teixeira em um barracão, fazendo compra lá em Papai. E lá iniciemos o namoro e com a continuação, né, casemos. O seu pai era contra o casamento da senhora? Era. É verdade que a senhora tiver que fugir porque ele não queria? Como é que foi isso? Fugi. Casei, papai nunca quis o casamento. Casei fugida. E a senhora casou e foi para o engenho Maçangana, em Santa Rita? Em Maçangana. João Pedro foi trabalhar lá? Foi trabalhar lá. O que ele fazia lá? Pedreira, trabalhar na pedreira. No engenho ele trabalhava na pedreira? Na propriedade do engenho. E daí, a senhora lembra que ano que a senhora foi para Cavaleiro? Para Cavaleiro, 45. Não estava dando, a gente foi para o Cavaleiro. Lá ele trabalhando numa pedra, na pedreira, mesmo ali, arredores de Recife. Foi lá que João Pedro se tornou amigo de Manuel Serafim. Os dois eram vizinhos, frequentavam o mesmo templo batista e trabalhavam na mesma pedreira. Manuel Serafim ainda trabalha na pedra e continua morando em Cavalheiro, distrito de Jaboatão, no Grande Recife. Mas ele era um moreno um pouco claro, o cabelo emboloado e o cabelo da cabeça era muito agastado, um pouco agastado. Ele usava meia cabeleira rebaixada, bem rebaixada. Ele era um homem assim do corpo desse assim, era forte. Agora tinha o rosto assim mais espalhado com isso aqui mais alto, o rosto redondo, com aquela testa. Que dizem que esse povo dá até um sinal de homens bons, né? De homens de boa recomendação. Esses homens tinham a fonte aberta assim e a testa um pouco larga, assim, ser Caio. Era alegre ele? Ele era assim, fortão. É um corpo assim como ele. Se não fosse até mais forte. Muito músculo, braço grosso. Moramos no Recife. Lá no Recife ele começou esta vida política, participando de sindicato dos operários. Era pedreira? Da pedreira, operário da pedreira. Em Cavaleiro, quando ele estava lá, ele já tinha aquelas ideias dele, aquelas ideias políticas dele, de sempre ser pelo trabalhador, de trabalhar pelo operário, lutar pelo sindicato e tal, pela reivindicação do operário. Aí foram deixando de dar trabalho a ele, pelas pedreiras, né? Aí deixando de dar, vai oprimindo, coisa ele aí sai, né? Quando ele saiu, ele foi para lá, para Paraíba, foi ser presidente da Liga Camponesa, né? Aí eu disse assim a ele: rapaz, lá tem uns homens perigosos, que é usineiro, e tem outras perseguição, você não vai sair bem. Ele disse: eu vou dizer uma coisa a você, que eu não tenho vontade de morrer. Mas você não tem medo de morrer na bala por causa dessas coisas? E o sujeito às vezes é sujeito. Eu posso até morrer lá na bala, mas é melhor que eu morrer aqui de fome. É melhor que eu morrer aqui de fome. Então, papai manda nos chamar para lá. E lá ele tratou de organizar esta liga. Ele começou a organizar a Liga Camponesa em 58. 58, 59, 60, 61, 62, ele foi assassinado. Como é que era o sítio? O sítio era do seu pai? Como é que era? O sítio que nós morávamos era de papai. Sei. Era de papai. Qual era o tamanho do sítio? O sítio, aí as hectares eu não sei. Era pequeno? É pequeno. João Pedro sabia escrever? Sabia. Ele lia e escrevia pouco. Quando a senhora casou, ele já era crente? Não. Ele ficou crente depois? Depois. Em Jaboatão? E foi. É. Em Jaboatão foi que ele se dedicou aos crentes. Passou porção de tempo como crente. Depois ele dedicou-se à política, ficou mais ao lado assim das ligas e abandonou a crença. Até que um dia, quando ele foi preso pelo exército, então eles fizeram várias perguntas dentro da Bíblia e ele respondeu tudo. Então você tem ideia mesmo de crente. Está me respondendo tudo quanto eu estou lhe perguntando. Agora, a senhora foi católica o tempo todo? Tudo. Não tinha briga por causa dos leis de Deus? Não, nunca. Ele aceitava? Aceitava. Falava o seguinte, que não batizava os meninos. Os meninos ficavam tudo pagando. Eu aceitava. Não havia problema, não.
trabalhar no sítio. Morava no sítio e trabalhava no sítio. E só nas horas vagas? Nas horas vagas, à noite, os sábados e os domingos, ele saía, ou por outra os camponeses vinham para nossa casa, ele aí conversava com eles, perguntava o que é que eles estavam existindo. Outros já vinham mesmo participar ele, que estavam jogados do sítio, que o proprietário queria que saísse sem ter o direito à lavoura deles. Falava para eles, companheiros, é preciso nós se organizar. Nós organizados poderemos acabar com esse estilo do proprietário tomar as nossas lavouras. Mas enquanto nós não se organizar, ele toma e fica tomado. Dia de feira, era reunião de lá e ele ficava na feira convocando os camponeses. E eu ficava mais na liga, carimbando as carteiras, assinando, perguntando quem queria se associar, quantos meses queriam pagar e quanto. Nesta sequência de Cabra Marcado para Morrer, um grupo de camponeses liderado por João Pedro discutia com o administrador a questão do aumento do foro. Os diálogos da sequência foram criados pelos próprios atores através de uma improvisação feita antes da filmagem. Que história é essa? Vocês não deviam ter vindo de comboio. Quando é para pagar o foro, só vê um só. Isso é feio para vocês. Eu vou mudar a situação da moradia de vocês. Tá muito perto um do outro. Nós estamos pagando direito, mas o senhor quer para mais da conta. João Pedro, você é o cabeça, hein? É quem inventou essas ideias. Ele não é o cabeça, mas pelos alcances do acordo que está ocorrendo, ele pode fazer um apelo razoável com o que é merecedor. É a necessidade que obriga nós a complicar o caso. Olha, seu administrador, é um caso que eu digo que eu estou muito agitado com o senhor. Tá revoltado? Não devia. Seu filho morre do enterro. Sua mulher adoece e bota na maternidade. Nada falta pra vocês. O senhor tá muito fraco. Precisa de uma conclusão mais forte. Você pensa pouco. Parece que tá doido. Não tem ideia no juízo. Você é meio bruto. Você se atrapalha. Eu quero resolver essa parada com o senhor. Não vê que senhor de engenho não morre, administrador não morre. Só quem morre é camponês. Seu Vieira, nosso caso não é brigar com o senhor, mas nós não podemos pagar o aumento. Você sabe que vocês são meus, eu sou de vocês. Quero que vocês fiquem satisfeitos comigo. Eu não quero brigar. A terra é da gente tudo. Mas essa ideia de não aumentar o foro não assino agora. Só posso assinar quando o patrão chegar da capital daqui a uma semana. Eu tenho que cumprir as ordens do patrão. Bom, pode esperar uma semana, não é? Conforme a resposta do patrão, nós damos nossa resposta. Vamos pensar melhor para viver. A vida é doce. Vamos para casa, converse com a família. Acabe com essa história, nós somos juntos. Então, semana que vem a gente volta para saber a resposta. Ainda vai chegar o dia do senhor querer fazer do que está fazendo e não poder. Daí o pai da senhora brigou com o João Pedro? Não brigou. Não procurava mais? Brigou e... Conversa de papai que ele queria tomar a terra. Sei. Queria tomar o que era alheio. E eu explicava para papai. E papai dizia que não dava certo. Até que papai ficou mesmo de intrigado com ele. Tinha um gado de papai em nossa casa. Papai tinha mando esse gado dar para casa pra gente tratar e ter direito a um leite. Aí papai mandou tirar o gado lá de casa. E fez o sítio vendido, o Antônio Vitor, que era pra gente se retirar. Papai dizia, ele procure terra, toma um pedaço de terra por aí e vai morar aí na terra. Aí havia muitas injustiças por ali. Que tipo de injustiça? Tipo de injustiça era assassinar o homem do campo, era jogado pra fora sem ter direito a nada.
era botar perseguições, haver perseguições no homem. O homem ficava de uma maneira que não podia nem sequer sair para o trabalho, perseguido, vendo morrer. As injustiças maiores, as famílias ficaram abandonadas no campo. E eles tomaram a lavoura. Conhecia a Freire na Liga, ele era associado da Liga Camponesa, era um forte, era um lutador. E era um homem sofredor lá, por conta o Pedro Ramos cometia várias pressões nele. Até que um dia ele se encontrava na roça, quando o latifúndio chegou, o capanga do latifúndio chegou e agrediu ele e o matou. E quando eles vinham assim, jogavam pedra na porta, a senhora cantava um coco, é verdade isso? Jogavam pedra, batiam na porta para ele abrir a porta, chamavam. Dizia que o advogado estavam aí esperando por ele. A senhora lembra do coco que a senhora cantava com seus filhos? Lembro. Como é que era? E olha o coco, está bilu, 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 oi, lele. E olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 oi, lele. E olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 e olha o coco, está bilu, bilu, ba. Minha senhora, de que chora esse menino? Chora de barriga cheia, com vontade de mamar. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, ba. Minha senhora, de que chora esse menino? Chora de barriga cheia, com vontade de apanhar. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, ba. Minha senhora, de que chora esse menino? Chora de barriga cheia, com vontade de mamar. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, ba. Por várias vezes ele foi preso com vários policiais. E ele facilitou um pouco. Eu ensinando os meninos ensinamentos. Ele sentado na calçada, da cintura para cima, quando chegou vários policiais. Vários policiais. Ele não deu tempo nada. Eles pegaram ele e levaram preso nu da cintura para cima. Ele acreditava na luta. O latifúndio, unido, ofereceram dinheiro a ele para que ele deixasse a luta. Eles davam outro, qualquer meio de vida para ele sobreviver. Eu recordo isso todos os dias e todas as noites. A dureza que ele enfrentou e nunca esmoreceu. Ele nunca chegou em casa para dizer: Elizabeth, eu estou arrependido, ou isso, nunca. Era firme. Aí disse: vou preparar uma concentração para o sábado. Eu disse: não é possível preparar a concentração. Ele disse: preparo a concentração. Eu disse: conte comigo. Pegou um jipe, saiu e disse pelo sítio. E nesse dia nós fizemos a maior concentração em protesto. Ele tinha certo como o latifúndio ia tirar a vida. Um dia eu chamei ele: João Pedro, vamos sair desse estado. Não está dando mais para nós, a situação está difícil. Chega um e outro aqui, diz que o latifúndio aí fala só em tirar a sua vida, fala até que no dia que você for assassinado, eles têm que tirar a orelha para beber com cana a sua orelha. Não é possível uma coisa dessa. Vamos ver se retirar daqui, vamos ver se nós vamos para o sul. Ele olhou para mim e disse: você e meus filhos está aí. Tirei um retrato, fico como lembrança, mas que eu não me acovardo. Sei o que a minha vida eles vão tirar, tenho certeza.
eu vejo ódio na cara do latifundo. Para onde eu passo, eu ouço resmungar e vejo a ira tirando que eles estão de mim. Eu sei que vou tombar, eles vão me tirar a vida. Agora, tem uma coisa que eu digo a você. Tiram a minha vida covardemente. Foi no dia 2 de abril, em uma segunda-feira, que ele ia entrar em entendimento com o advogado sobre a questão que tinha sobre o terreno que nós morávamos, que estava em desentendimento com o proprietário. Ele tinha recebido o chamado do advogado e neste dia ele aproveitou e trazia o livro do menino mais velho, que ia fazer a demissão. Ele conduziu os livros de admissão, não é isso? É. Doutora Elizabeth Teixeira, que isso é uma doutora para mim. Isso é uma escola. Isso é sobretudo para mim, a minha força de existência, a minha razão de viver. De conversar com o doutor Eduardo Coutinho, de brigar com ele por 100 mil cruzeiros, por 50 mil cruzeiros, por 10 mil cruzeiros, por 20 mil cruzeiros, por 100 mil cruzeiros. Eu sou capaz de brigar até por 10 milhões de cruzeiros, se for o caso. Por quê? Além de ter um pai santo, tem uma mãe, vocês estão vendo. Muito obrigado aí. A intervenção. Continue. Quando ele foi assassinado naquela estrada Café do Vento, os tiros atingiram até os livros que ele trazia. Não só os tiros, como o sangue. Estava fumando, quando justamente foi receber os tiros. Por volta de 8 horas mais ou menos, estavam vendendo já a Folha do Povo, com toda a notícia, com toda a reportagem dele. E o pessoal tudo comprando. E dizia assim, rapaz, mataram o presidente da Liga Camponesa, da Paraíba. E aquele nome surgia assim numa notícia como se fosse uma grande pessoa, né? E a gente sentimos uma tristeza assim. Houve isso, parece que o sol esfriou assim, não quis sair do lugar e fez aquela serenidade fria assim, aquela tristeza arrancando assim, aquela vida com aquela saudade, que existe saudade sem alegria, aquela saudade com tristeza, e todo mundo sentiu, né? E a senhora soube da morte de João Pedro só no dia seguinte, por quê? As razões... Penso que houve um esconderijo assim do próprio latifúndio e de que os companheiros, quando tomaram conhecimento, ficaram também sem coragem de chegar até a minha porta e explicar a razão do caso. E a senhora, como é que a senhora reagiu? Ficou desesperada? É o seguinte, eu fiquei e quase não acreditar. Segui para a cidade onde ele se encontrava, junto com o Abraão, de pés, e meio de caminho apanhei um transporte e fui até lá no necrotério onde ele se encontrava, morto. Todo estraçalhado de bala, era uma coisa bárbara, coisa triste. Onde ainda se encontrava ainda o ouvido cheio de terra. E o sangue era aí no chão largo. E eles nunca foram punidos, os criminosos, né? Nunca. Houve punição.
João Pedro Teixeira foi assassinado de emboscada no dia 2 de abril de 1962 por 2 soldados da Polícia Militar. Também participou da emboscada o vaqueiro de uma fazenda do latifundiário Aguinaldo Veloso Borges, suplente de deputado estadual. O juiz de Sapé decretou a prisão preventiva de Aguinaldo, apontado como um dos mandantes do crime. Mas ele livrou-se da prisão e do processo, assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa. Aguinaldo era o 5º suplente. Um deputado e 4 suplentes renunciaram no mesmo dia para permitir a sua posse. Em março de 1965, os 2 policiais que mataram João Pedro foram absolvidos por unanimidade pelo Tribunal do Júri. Não, lá em casa. Lá em casa. A projeção em Galiléia começou há mais de 1 hora e os espectadores continuam atentos. João Virgínio e sua mulher, Brás, Bia, Zé Daniel, João Mariano. João Mariano era o único dos atores que não tinha nenhuma participação no movimento camponês. Quando o convidamos para fazer o filme, contamos para ele quem era João Pedro. João Mariano aceitou na hora, inclusive porque, tendo sido expulso de um engenho, estava desempregado. Gradualmente, porém, ele foi se identificando com o papel de João Pedro. João Mariano é dirigente de uma congregação batista em Vitória de Santo Antão. Fui entrevistá-lo de surpresa no dia seguinte ao da projeção. É o seguinte, eu sou muito afastado de certos movimentos. Eu caí nesse movimento, por exemplo, quando eu já, há 16 anos passado, que eu via pelo engenho, que chegou esse movimento revolucionário. Um momentinho só. Tá com som, tá com vento. Tá com vento não, tá claro. Bem, você pode falar o que você tá falando, que é perfeito. Tá? Pode falar, seu Mariano, sem problema, sem medo. O senhor diz como é que o senhor vive, pronto. Não, seu Mariano. Essa foi a outra aí. Essa é Mariana. Eu creio que o senhor está por dentro do assunto, é que eu não queria estar dentro desse negócio. Eu estava no engenho, por causa dessas ligas, essas coisas, então eu saí do engenho porque não quis estar dentro disso, né? Isso é uma prova que não queria viver dentro disso. Porque cheguei à cidade, que os senhores me procuraram, que eu ingressei dentro dessa, vamos dizer assim, dentro dessa carreira, mas sem saber o que estava fazendo. Mas quando entendi que era assim para viver assim pelas propriedades, vamos dizer, agindo por terra, essas coisas que eu não preciso de terra, que o pouco que Deus me deu, eu vivo sem isso, entendeu? Eu vivo sem precisar de estar agindo com algo com meio. Depois que o senhor chegar aqui me procurou pela sua simpatia, assim, pela bondade do senhor, então peguei a voltar ao meu conhecimento, mas não para ver ingressado nesse negócio de revolução. O negócio é isso. Sim, mas não tinha nada disso, não. Agora, o senhor me diga uma coisa, o senhor vive como agora? Bem, eu vivo do meu por meu, eu não sou sujeito a senhor de jeito e não tampouco quero me intervir com nada de senhor de jeito, entendeu? Minha vida é essa. E o senhor era crente naquela época? O senhor era... Desde já. Então foi a razão que eu fui decepcionado pela minha igreja, fui até eliminado da minha igreja e isso foi para mim um grande desgosto. Por essa razão eu não quero conseguir com isso. Posso conseguir assim, por exemplo, porque eu creio que os senhores estão gravando o que eu estou dizendo. Mas está vendo a minha expressão que eu não estou assim, assim, tão dedicado sobre esse movimento. Sim. E o senhor é crente há quanto tempo o senhor é crente? Há 28 anos. Da Igreja Batista? Sim, senhor. Porque dizem na primeira todos caem, na segunda quem quer, cai quem quer. Eu já fui decepcionado pela minha igreja. Passei novamente, o que eu estou fazendo? Por que você foi decepcionado? Porque a igreja não quer dentro desse movimento, porque isso é um movimento revolucionário. E eu não quero revolução comigo, entendeu? O negócio é calma.
o senhor com o seu e eu com o meu, cada um viva a sua vida, que eu vivo a minha vida, entendeu? O negócio é isso. O senhor tem uma bodega em casa também para ajudar? Arneira. Agora, seu Mariano, o senhor não foi prejudicado porque fez o filme, não foi? Não fui prejudicado pelo filho. Quer dizer, que fui prejudicado pelo senhor de engenho, lá. Depois, mesmo naquela revolução, o senhor de engenho me perseguiu e buscou me matar-me. Por causa de um caso de 63, não é? Porque me indenizou do engenho. Isso não foi sobre esse trabalho. Sobre esse trabalho, eu finalmente fui chamado por ninguém. Não passei por decepção, passei unicamente da igreja. Mas o senhor gostou de ontem ter visto o senhor no filme? Eu fiquei satisfeito, né? Fiquei satisfeito porque a gente tem satisfação, vamos dizer assim, de desfrutar o nosso trabalho, né? Porque eu vi o meu trabalho nesse filme. Uma coisa que foi assim, natural. Não foi uma coisa natural, não foi coisa que prejudicasse A ou B. Até o que eu vi, vamos dizer que foi uma coisa que eu fiquei satisfeito, porque vi o fruto do meu trabalho. Dias depois do assassinato de João Pedro, Elizabeth Teixeira viajou para o sul do país. No dia 5 de maio de 62, em Brasília, ela depôs na comissão parlamentar de inquérito sobre a situação no campo. Eu tive que ir ao Rio de Janeiro, né, participar da comissão parlamentar de inquérito. Chegando ao Rio, fui a Brasília. Em Brasília, os deputados, junto com o presidente, achava que eu devia substituir o lugar de João Pedro, principalmente para a manutenção de meus filhos e para que a Liga ela engrandecesse com a minha presença, né? Eu era a viúva do líder. E eu aí continuei. Disse que substituía o lugar dele com perca de vida. Com perca da minha vida eu substituía. E substituí e trabalhava autêntica. E na minha luta, protestar contra o assassinato de João Pedro. E não só de João Pedro, como de todos os companheiros que tombaram. Eu também cheguei ao ponto de ir presa também. Não foi com polícia, nem 2, nem 3, não. Chegar e mais atirar nos meus pés. Tiraram meus pés. Mas já tiraram, nem parei a marcha, entrei dentro do carro e fui com eles. E quando eu cheguei lá, eles foram fazer várias perguntas imbecil a mim. Perguntar-me no exterior, como que eu convivesse no exterior. Esta foi provavelmente a última participação de Elizabeth Teixeira num comício. O comício, realizado nos primeiros dias de 1964, comemorava a fundação do Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Miguel do Taipu, cidade próxima de Sapé. Respondendo às pressões do movimento camponês, o governo federal vinha estimulando nos últimos meses a sindicalização do campo. Duas semanas depois desta manifestação, houve o conflito perto de Sapé, que impediu as filmagens de Cabra Marcado para Morrer na região. Um mês mais tarde, em fevereiro de 64, Elizabeth ia conosco para Pernambuco participar das filmagens em Galiléia. Estas foram as últimas cenas filmadas de Cabra Marcado para Morrer na noite de 31 de março de 1964. Era uma sequência em que João Pedro reunia os camponeses para discutir a formação da Liga de Sapé. Da sequência, só foram filmados 3 planos. O primeiro, quando Elizabeth serve o café. O segundo,
quando ela ouve um ruído fora da casa e vai ver o que é. E o último, quando Elizabeth volta e avisa assustada. Tem gente lá fora. 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 E aí? 31 de março, né? 31 de março, a gente fica aqui encurralhado pelo exército. Não o exército daqui de Pernambuco, mas sim o exército da Paraíba. Todo soldado quando chegava aqui era desconhecido, que ninguém conhecia. E entraram de pés. Eles não entraram em carro, não. Entraram todo mundo de pés. Encheu por aí. Era soldado por todo canto. Todo mundo correndo, todo mundo dentro das matas, dentro das capoeiras. E a procura só de 3 pessoas. João Virgínio, Zezé, Rosário. Só essas 3 pessoas, quem eles queriam. O pessoal do filme ele queria também, mas não pegaram também. Ah, esse é que era o povo que ele mais desejava. Era o povo do filme. Onde era a casa que a gente filmou, do seu pai? Era ali, a casa era mesmo ali. Então a casa já não está mais no lugar, porque a casa era muito velha. Aí tiramos para fazer em outro lugar. A casa de Zé Daniel, no filme, era a casa de João Pedro. E nela também se guardava o equipamento de filmagem. Eu subi a mata, atravessei, cheguei em cima, no campo. Eu gritei para um filho de Daniel. Duda, ô Duda, avisa os meninos lá que a turma vem, a tropa vem todinha ali atrás. Chega já aí. Duda subiu, estava jogando futebol, peladazinha, né? Deu o recado, vocês saíram. Aí eu atravessei o campo. Eu olhei, eles não vinham, eu atravessei o campo. Quando eu cheguei lá, vocês já iam subir na serra do outro lado. O povo que estava no filme já tinham saído. Se esconderam numa mata aqui detrás desse morro. As tropas chegou, quando de lá eu olhando, aí chegou logo 3 caminhões do exército, mais ou menos às 8 horas da noite. Eu só vi era os barcos dentro de casa. Então o exército virou todo o móvel de dentro de casa, virou banco de perna para cima, mesa de perna para cima, cama, tirou os colchões da cama, virou tudo no meio da casa. A barriga de farinha, que nós botava farinha numa barriga grande, de tábua, ele jogou no terreiro, na porta da cozinha. Uma panela de macaxeira que estava cozinhando para a gente comer, o exército quebrou no terreiro da cozinha e arrebentou as malas da gente, as maletas todinhas, as malas da minha irmã. E levou o motor, levou o caminhão no motor, levou as lâmpadas todinhas do filme, levou as macas que estavam no terreiro, aquele material todo levou. Nesta fotografia de primeira página do Diário de Pernambuco, aparecem latas de filme, tripés, refletores, um megafone. O equipamento normal de qualquer filmagem. Foi talvez em Galileia que o exército apreendeu materiais valiosos do maior foco de subversão comunista no interior de Pernambuco, abandonado pelos líderes vermelhos ao lado de mulheres e crianças. Num casebre característico de camponês, foi encontrado farto material que acionava o dispositivo de subversão ali montado pelos esquerdistas internacionais sob a proteção do governo estadual, recentemente deposto. Neste casebre estava instalado um poderoso gerador destinado a fazer funcionar custosa máquina de projeção cinematográfica. O filme, entre os inúmeros encontrados, que estava sendo levado na semana do golpe, era Marcados para Morrer. A película ensinava como os camponeses deviam agir de sangue frio, sem remorso ou sentimento de culpa, quando fosse preciso dizimar, pelo fuzilamento, decapitação ou outras formas de eliminação, os reacionários presos em campanha ou levados a Galileia, ao interior do estado. Enquanto isso, um sociólogo pernambucano, que pediu para omitir seu nome, iniciou a elaboração de um plano
a ser aplicado ao referido engenho, a fim de ajudar na mais rápida possível recuperação moral e social da sub-raça a que os comunistas quiseram reduzir os camponeses de Galileia. Foi Zé Daniel quem nos guiou para um esconderijo no mato. À noite, as tropas se retiraram para a Vitória de Santo Antão. Sim, de noite, nós tivemos tudo junto lá na mata, e quando é tarde da noite, chegaram os meninos gritando: meu pai, ô meu pai, meu pai, ô meu pai. Eu queria com vontade de ir. Não vai lá, eu com vontade de vir. Venha tomar café, o povo já foi-se embora. Pai Zé Feliciano dizia: pai Daniel, venha pra casa, venha tomar café, o povo já foi-se embora. Eu queria ir. E o senhor não respondia por quê? O senhor não respondia, coitinho que tá lá. Não vai dar não, não vai não. Aí eu queria... A gente falava para o senhor não responder porque o exército podia estar lá ainda, né? Podia estar caindo. Eu disse: não vai não. De manhã bem cedo, nós saímos do mato juntamente com Elizabeth e nos despedimos dos camponeses. Divididos em grupos de 3, subimos pelas colinas e fomos sair na estrada para Recife, alguns quilômetros adiante. Aí, cada grupo tomou separadamente um ônibus e conseguimos todos nós chegar a Recife. Só mais tarde soubemos que 5 membros da equipe que preferiram ficar em Vitória de Santo Antão tinham sido presos. O exército voltou a Galileia pouco após nossa partida. Nesse mesmo dia, 3 de abril, Zé Daniel se entregou. Eu vim entregar ao senhor. Sim, no princípio eu disse a ele. Eu digo: olha, eu peço pelo leite que o senhor mamou da mãe do senhor. Peço pelo amor de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que o senhor veja que eu tenho algum caso dentro, com modo de ser preso. Ou apanhar, o senhor passa uma bala, 2, 3, conforme que eu aguentar. Ele disse: Antônio, você só tem medo de ser preso. Eu digo: tem, senhor. Porque para isso eu venho respeitando homem, menino e mulher. Para ser respeitado também. Eu como um homem velho, fraco, sou fraco, graças a Deus, pobre é o diabo. Eu digo: mas como um homem fraco, mas vivo em riba do meu respeito, também quero morrer honrado e respeitado. Porque eu soube que o senhor queria me ver. Eu vim para morrer no meu terreiro. Mas não para ser preso nem apanhar. Porque eu sabendo para ser preso ou apanhar, eu morro os tacos caindo em riba da terra, pulando de taco por taco. Mas não me entrego. Aí pegou o sargento Sarado: seu Daniel, me diga onde está as armas daqui. Bem, eu digo: tirando aquela arma que o senhor levou da minha casa, e outros que tem por aí, espingarda de tapa de gato para matar algum passarinho para o filho comer, é as armas que habitam dentro da Galileia. Não, senhor Daniel, é dessa metralhadora. Eu digo: dessa eu nunca tinha visto. Que eu vejo falar em metralhadora, mas nunca tinha visto. Estou vendo agora na mão dos senhores. Que eu tinha vontade de ver, mas nunca vi. Com a ajuda de Zé Daniel, nós tínhamos escondido a câmara de filmagem numa espécie de gruta, no meio do mato. A câmara foi a última peça do equipamento descoberta pelo exército. Essa pedra aí. Pode descer. Agora pode explicar onde é que está. Aí debaixo dessa pedra aí. O que é que estava debaixo dessa pedra aí? A máquina que firmava estava debaixo dessa pedra. Ele perguntou, eu digo: aí nós descemos pela varedinha, que eu não quis dizer. Eu digo: mas vamos ver, eu neguei, eu não quis explicar que sabia. Mas vinha pela varedinha, eu digo: a varedinha aqui, eu digo: acho que eles desceram por aqui, mas não expliquei que tinha botado. Mostra lá onde é que era. É a varedinha. Aí cheguei, vi a varedinha, nós afundando. Aí vesti a máquina, eu disse: olha ali, tá ali, olha. Quando ele saiu, pegou a máquina, e quando ele chegou aqui, ele gritou: vem! Vem contar que eu achei! João José, filho de Zé Daniel, tinha 20 anos na época. Só foi a única coisa que eu pude conservar para guardar. Foi esses 2 livros que ficou em cima da mesa. E o resto o exército levou tudo. Dentro dessa maleta é onde eu guardo sempre meus livros. História de um manuscrito, Caput. Todas as manhãs eu me sentava na horta, debaixo de um pé de alcácia, e punha-me a trabalhar. Se alguns dos milicianos das SS se aproximavam da sebe da horta, o camponês avisava-me, tossindo:
Então, era para ele, quando a tropa chegava, ele lá dentro da horta, ele tossia, dava o aviso. Aí lá ele escapulia, o exército não prendia ele. Essa história do filme aqui de vocês é parecida com isso. Quando tinha de ir à frente de batalha, eu confiava o manuscrito de Caput ao meu amigo Romão Chucena, que o escondia num buraco da parede do chiqueiro. Eis de ficar sempre grato ao camponês Romão Chucena e a sua jovem nora por me terem auxiliado a salvar o meu perigoso manuscrito das mãos da Gestapo. E esse livro daí você relacionou com o filme, né? Foi, é do menino, é de vocês. Foi um de vocês que deixou. Quem é esse livro? Eu não sei. É? Ficou em cima da mesa quando eles saíram. Há quantos anos você guarda esse livro Há aí? 17 anos. E esse aqui também. Sei. Inclusive tem o nome de Fernando Duarte. Que era aquele Fernando Maguinho, não era? Que é o fotógrafo do Sim, filme. deve que ser, era né? fotógrafo. Então eu disse, deve ser dos meninos do filme. E ainda tem negócio de máquina de filmagem, essas coisas, eu disse, é dos meninos do filme. Aí guardei todos dois. O capitão do exército pelejou para levar isso aqui. Porque tem uma história da guerra mundial, da Rússia, sei o quê. Ele pelejou para ficar. Eu disse, não senhor, esse livro é meu. Ele disse, não é seu. Esse livro era dos cubanos, rapaz. Eu disse, não senhor, esse livro é meu. Cubano? Quem era os cubanos? Era vocês, ele culpando vocês. Achando que a gente era Sim, cubano? pensava que vocês eram os cubanos barbudos que estavam fazendo uma filmagem aqui, né? Lá naquela época, em 64. Então eu disse, não senhor, aqui não tem nada cubano, não tem comunista, tá ouvindo? Ah, mas você vai contar, você vai mostrar onde tá as armas aqui e onde tá os cubanos. Aqueles cubanos queriam fazer a revolução aqui. Eu digo, aqui não, senhor. Nada de revolução ele não falava aqui. Entendeu? Nada de Cuba ele falava aqui. Mas como é a fala dele? Como é a bom dia que ele dá? Eu digo, bom dia, normal que nem a gente. Mas ele fala um sotaquezinho puxado. Eu digo, claro. Fala um bom dia. E tá, mas é normal. E o carioca fala diferente, um pouco. Aí o outro foi e disse assim, é fácil ser carioca mesmo, né? Disse, é fácil ser carioca, tenente, porque o carioca fala um sotaquezinho, né? Aí eu disse, ele fala normal, tudinho. Eles conversavam com você tudo normal? Você entendia a palavra dele? Claro, entendia tudo. E depois ele foi e disse, tá certo, Dão. Agora tu vai mostrar onde tá as armas. Eu digo, dessa aí só quem tem é 2 fazendeiros que moram aqui. É o senhor do engenho de Bento Velho e Lourival Pedroso do engenho Gamileira. Mas tem muita dessa. Ele é cangaceiro. É um grande fazendeiro. Ele diz, mas aquilo é dele. Aquela ali é dele. Eu quero ver aqui vocês. Que Julião disse que tinha 20 mil armas para vocês fazerem revolução aqui. Tá vendo? E os comunistas estavam aqui fazendo filme aqui para fazer revolução aqui, Dão. É para você mostrar onde tá ele. Aí foi endurecendo, né? Aí foi criando raiva, né? Ele disse, coronel, aqui não tem nada de comunista aqui, nem cubano, nem nada. Tem um povo morrendo de fome. Doente, sofredor, como eu mesmo tô doente. Tá vendo? E precisa de remédio e de comer, esse povo daqui. Liberdade e terra para trabalhar. Aí ele disse, mas é possível. Ele disse, amanhã eu vou trazer remédio, chama o povo. Vai chamar o povo que estiver escondido pelas matas para se receitar comigo, para a gente dar remédio e conversar com ele. Vai chamar João Vivino. Eu digo, eu não sei onde está João. Eu entreguei. Passei 7 dias escondido sem poder sair para canto nenhum. O jeito que teve foi me entregar. Quando eu passei 8 dias no quarto exército, no dia 15, que o governo sumiu a presidência da República, Castelo Branco, tiraram eu para a Secretaria da Segurança Pública, para eu depor. Quando botaram eu para depor, botaram 2 tiros para bater em mim, né? Mais 2 líderes de Galileia foram presos na primeira quinzena de abril. Zezé da Galileia, solto após 3 meses de cadeia, e Severino Gomes da Silva, o Rosário, filho adotivo do velho Zezé, que ficou preso 45 dias. Eu produzi aqui nesse sítio, onde estou.
meio caminhão de mercadoria por semana. O exército pegou, tirou eu aqui, meteu na cadeia, cegou-me um olho, deu uma pancada, eu perdi o ouvido, outra pancada, eu perdi o coração. Passei 6 anos na grade da cadeia. O que foi que eu construí na grade da cadeia para a nação? Tomaram um relógio, um cinturão, 50 conto em dinheiro, um jipe, o exército tomou. O cangaço está lá detrás da prefeitura de Vitória, lá na delegacia, um jipe meu, não me entregou mais. Isso é tipo de revolução, pegado de um homem lascado que nem eu, fiquei meus filhos todos morrendo de fome aí, e o exército tomou um carrinho que eu tinha, tomar os documentos, tomou tudo, acabar ficou com ele. Que vantagem foi o exército fazer uma desgraça dessa comigo? Era melhor mandar me fuzilar, não era? Do que fazer uma miséria dessa. Eu fiquei mais revoltado do que era. Deixar meus filhos tudo morrendo de fome aqui, e eu lascado lá na cadeia, no cacete, no pau. Passei 24 horas dentro de um tanque de merda, com água aqui no embigo, cada um rolo de merda dessa grossura, aquele cardo, aquela manipeira, um quarto apertado, e eu passava assim, uma hora, outra hora assim, outra hora assim, outra hora eu ficava assim. Passei 24 horas em pé, só o diabo aguenta, pai. Vamos passar dentro de um tanque de merda 24 horas em pé. Só Satanás. Acho que eu não acredito que estou vivo não, porque eu nunca vi um espírito da minha qualidade aguentar. Mais choque elétrico do que eu aguentei não. Cada espírito assim. Mas não tem melhor do que um dia atrás do outro e uma noite no meio. E a ajuda de Nosso Senhor Jesus Cristo é quem vai proteger a gente. As graças de Deus está caindo aí, em hora em hora. Confie em Deus, porque essa infelicidade, um dia o povo tem de pensar quem são eles. Não é possível a gente viver a vida todinha debaixo desse pé de boi, não. Condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, João Virgínio foi solto em 1970, após cumprir 6 anos de sua pena. A Casa de Detenção do Recife foi desativada e transformada em Casa da Cultura em 1976. No dia 3 de abril de 64, uma semana antes da prisão de João Virgínio, Elizabeth Teixeira fugiu de Galiléia junto com a equipe do filme e foi para Recife. Não podendo voltar a Sapé ou ficar em Recife porque seria presa, ela decidiu refugiar-se na casa de Manuel Serafim, em Jaboatão. O assistente de direção, Vladimir Carvalho, levou-a até lá. Elizabeth mudou seu nome para Marta, fez-se passar por cunhada de Manuel Serafim e não saía de casa. 2 meses depois, ela se entregou às autoridades da Paraíba. Trataram bem a senhora? Trataram. O exército tratou bem. Perguntaram por que a senhora foi para Cuba, não? Perguntou. E a senhora dizia o quê? Perguntou que tinha ido visitar meu filho, que estava lá, que tinha ido como bolsista, a bolsa dada pelo governo de lá, e então o governo manda o convite para mim e fazer visita a meu filho. E é esta razão que eu me encontrei em Cuba. E acusava a senhora de invadir terra, essas coisas ou não? Acusava. Não tinha conhecimento de invasões de terra, não. Se havia, porque havia algum desentendimento entre o proprietário e o morador. Que nenhum proprietário quer que o morador tenha direito a nada. Queria tomar mesmo na marra. E o morador se via obrigado a resolver o problema dele. Solta após 4 meses de prisão, Elizabeth voltou a Sapé. Temendo por sua segurança, foi morar na casa do pai, para onde já tinham sido levados os seus filhos. Aí vem a onda de perseguição.
polícia para me levar novamente. Isso na casa do seu pai? Na casa de Sapé papai. mesmo. Aí vem os policiais, né, para me levar para lá, de novo, para ficar lá no agrupamento ou por outra. Eles também torturaram, dá fim por lá. Aí eu meditei assim e me vali do velho. Meu pai disse: papai, não é possível ir acompanhada de tanto policial. Já que eles diz que é amigo do senhor, papai, faça com que esses policiais vá embora e que eu vá me apresentar amanhã. Eu me encontrava doente, papai falou para o coronel Luiz de Barro que não era possível ir e que no outro dia ele dava certeza eu me apresentar. Então era a palavra dele, vale dali para mim apresentar no outro dia. No outro dia não foi possível. Eu parei o carro, dizendo a papai que ia me apresentar. Aí isso não era possível. Eu sabia que ia ser torturada, ou até morta como o Alfredo, mais o menino. Em setembro de 64, pouco depois da libertação de Elizabeth, João Alfredo Dias, o Nego Fuba, e Pedro Inácio de Araújo, o Pedro Fazendeiro, fundadores da Liga de Sapé, desapareceram logo após saírem da prisão. Nunca mais foram encontrados. 3 dias depois do desaparecimento, um jornal informava que 2 cadáveres mutilados tinham sido encontrados numa estrada da Paraíba. Segundo o jornal, tratava-se de marginais eliminados pelo Esquadrão da Morte. Os cadáveres nunca foram identificados. E seu pai lhe ajudou esse tempo todo? Não. Não sei nem se são vivos meus pais. Tenho nem conhecimento se são vivos. Por que ele não ajudou a senhora? Aí, não estou sabendo. Eu não sei. Melhor ele não ter um endereço aqui. E os filhos ele não ajudou a criar, pelo menos alguns? Ajudou. Ajudou. Queria 2 irmãos meus. Queria 2 irmãos seus. Até hoje nós não informamos para onde estão. Mas vão informar agora ou não? Exatamente. A partir de agora, acho A partir de agora vamos informar tudo. Para ver se facilitar um pouco lá. Isso. Eu vou tentar localizar todo o restante da família. Né? Vai tentar. Tentar localizar. E a senhora, por que a senhora ficou com o Carlos de todos os filhos? Por quê? Carlos, porque é o seguinte, papai não quis ficar com ele, que achava ele parecido com o João Pedro. Ele disse que não ficava com ele. E é parecido? Parece. Em 1962, as perseguições não se limitaram a João Pedro e Elizabeth. 3 meses depois do assassinato de João Pedro, Paulo Pedro, um dos seus filhos, sofreu um atentado que nunca foi esclarecido. Elizabeth, e o que houve com o Paulo, aquele filho, tem um atentado? Como é que foi isso? Houve um atentado, aquele foi um dos capanga, amando do latifundiário, dos mesmos latifundiários que assassinaram João Pedro. O que eles fizeram com o Paulo? Mandaram, atiraram. Atiraram? Tiraram os frontal do menino, Machucou, na roça. Machucou muito ou não? Machucou. Não sei se este menino hoje, se ele é vivo. A senhora nunca mais viu? Nunca mais. Nem sabe onde ele está? E não sei onde ele está. Não tenho notícia nenhuma. Agora, e com a Marlúcia, sua filha, o que houve? A Marlúcia, ela se envenenou-se. Morreu. Foi sentimento da morte? Foi sentimento da morte. Ela falou que desde a hora que tinha sido morto, o pai, que ela não tinha tido mais assim. Um dia que ela se acontentasse, vivia a menina subsaltada, e até que ela disse que sempre sentia aquele remorso, e que chegou àquele ponto tão grave. Em dezembro de 62, 8 meses após a morte de João Pedro, Marlúcia Teixeira, a filha mais velha, suicidou-se tomando arsênico. E quando é que você conheceu o teu primeiro irmão? Eu conheci meu primeiro irmão em 78. 78 foi que eu desloquei até lá e... Até onde? Até em Patos. Tentei encontrar ele lá. O Abraão? O Abraão. E os outros 9 você não conhece? Os outros 8 você não conhece? Não conheço nenhum dos outros. E o nome que a senhora era conhecida aqui, como é que era? Marta Maria da Costa.
Conhecida aí em cartório, todo canto, Marta Maria Por da que Costa. a senhora escolheu Marta? Porque achei que era um nome assim, de uma pessoa mais mártir, mais sofredor, e que ia igualar com a minha pessoa. Mas a senhora agora, depois desse filme, agora a senhora vai voltar para o mundo, vai ver as pessoas de novo, Vou vai os ver filhos, assim, ou não? Vou voltar para o mundo, ver Os vizinhos agora já os sabem que a senhora... vizinhos, todo mundo já está tomando conhecimento que eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Agora eu vou ter contato novamente com aqueles amigos, procurar meus filhos, meus pais. A senhora vai visitar os pais? Vou visitar meus pais, principalmente que meus filhos estão por lá. Sei que tem filho por lá e tenho que tomar conhecimento de meus filhos. Não é possível, né? Nos primeiros dias de abril de 64, 8 filhos de Elizabeth foram recolhidos e partilhados entre os avós e os tios maternos. Abraão ficou na capital, onde estudava, e Isaac estava em Cuba desde 63 como bolsista do governo cubano. 15 dias depois do reencontro com Elizabeth, fui a Sapé para tentar descobrir as marcas do passado. A poucos quilômetros da cidade, no lugar em que João Pedro foi assassinado, o monumento de alvenaria com uma cruz de ferro e uma placa de bronze, construído em sua memória, foi dinamitado nos primeiros dias de abril de 64. Na placa de bronze estava escrito: aqui jaz João Pedro Teixeira, mártir da Reforma Agrária. O corpo de João Pedro, na verdade, está enterrado no cemitério de Sapé, num túmulo sem nenhuma inscrição. João Pedro nasceu numa cidade próxima, Guarabira, e ficou órfão de pai muito cedo. Pouco se sabe sobre sua juventude. De João Pedro vivo, não sobrou sequer uma fotografia. A casa onde João Pedro morou durante seus últimos anos de vida parece abandonada. Depois da fundação da Liga de Sapé, o pai de Elizabeth, Manuel Justino da Costa, um pequeno proprietário, entrou em conflito com João Pedro e vendeu o sítio a um comerciante. Ameaçado de despejo pelo novo proprietário, João Pedro lutou na justiça até o fim, pelo direito de continuar morando no sítio ou de ser indenizado pelas benfeitorias e lavouras. Depois de sua morte, Elizabeth conseguiu ficar na terra, mas rompeu relações com o pai. Em 1981, 17 anos depois da fuga de Elizabeth, seus filhos não sabiam onde ela estava escondida. Nem sequer sabiam se ela estava viva ou morta. Bem perto da casa de João Pedro, fomos procurar sua filha Maria das Neves Altina Teixeira, conhecida como Nevinha. Sabíamos apenas que era casada e professora no grupo escolar, a uns 500 metros do local onde João Pedro foi assassinado. Há quanto tempo a senhora não vê sua mãe? Que tempo? Uns 15, eu acho, sei lá, uns 12. E a senhora tem saudade dela? Tem, claro, né? Minha mãe. E seus irmãos? O Abrão e o Carlos? O Abrão também, a gente não vê. E o Carlos também. Agora os outros são mais próximos, né? A senhora não chegou a conhecer seu pai, João Pedro, chegou? Conheci. Quando ele morreu, parece que eu tinha 6 ou 7 anos. Lembra dele? Muito pouco. É sua filha? É. Como é que chama? Juliana Elizabeth Teixeira do Nascimento. A senhora botou Elizabeth no nome? Foi. Juliana Elizabeth. Por que a senhora botou? Que é o nome da minha mãe. E como é que a gente viu o Pedro, meu irmão seu? Pedro? É. Na casa do meu avô aí, na casa do Farinha, sabe onde é? A gente vai lá e recebe bem a gente ou não vai dar notícia? Eu não sei, porque meu avô é meio cismado com essas coisas, sabe? Outro dia até vieram umas pessoas aí num carro, não sei se eram, como é, ladrões de gado, sabe? Sei que aparecia essas pessoas, cada dia, cada semana era um carro. Ele ficou até, muita gente, ele não pensou nem isso, nem a família. O pessoal de fora mesmo foi que foram lá e dizer, pode ser Elizabeth que quer até lhe matar, ele, sabe? Muita gente foi. Aí ele botou na cabeça, né, já velho. Ficou pensando que era ela que
que mandavam matar ele ou roubar alguma coisa. Não sei que apareceu. Eu acho que era até ladrão de gado, né? Manuel Justino e João Pedro Teixeira Filho, Peta, aceitaram ser filmados. Mas o pai de Elizabeth logo se arrependeu e escapou para dentro de casa. Teu avô que te criou? Foi quem me criou desde novinho. Minha mãe foi embora quando ele trouxe tudinho pra aqui. Família todinha, veio lá tudinho. Ele ficou com ela com tudinho aqui. Aí foi que o tio saiu, levou um, levou outro, saiu criando devagarzinho, né? Aí criaram, todo mundo criou a família. Se fosse a família aqui, nós tínhamos morrido tudinho. Porque ficamos dentro de uma casa, 12 filhos dentro de uma casa, passando fome. Se não fosse a família, não tinha morrido. A família do velho trouxe tudinho, botou aqui. Aí o cara um dia levou um. Aí ficou 3 aqui. Aí eu ainda tô, e 2 foi embora para o Rio, tá no Rio, 2. Mas nós estamos vivos por causa da família. Se não fosse família, mas com tudo isso eu não tenho raiva de minha mãe. Eu quero ver ela, todo tempo que ela desaparecer aqui, eu tô para ver ela. Onde puder ir, onde souber que ela tá, eu vou bater lá. Você tem o retrato do teu pai ou não? Tem não, o retrato do meu pai não tem não. Não, nem meu pai nem minha mãe não tem nada, não tem lembrança nenhuma. Fiquei em 4 anos de idade. 4 anos eu fiquei. Quando seu pai morreu, você tinha 2 anos, né? Quando meu pai morreu, estava com 4 anos. Eu nasci em 60, em 64 eles mataram ele. Não, morreu em 62. Hã? 62 que ele morreu. Ele morreu? É. Eu nasci em 64, eu não tenho. Eu sou pequeno, era pequeno, não tem lembrança. Tá. Hoje pode dizer, né? Você que fez de novo o túmulo do teu pai? Hoje, a coisa dele fiz de novo, porque o negócio do povo tá baixo, né? Porque aí eu só tenho aqui somente. Como filho, né? Eu digo, eu vou levantar com meu pai, porque não é possível, né? Botar a agulha abaixo dele, eu não podia fazer outra, eu tinha que fazer outra, né? Trabalhei, enquanto eu pude fazer, eu digo, vou fazer. Filho do meu pai, porque eu tenho lembrança dele, né? Sabia onde era o lugar que me mostrado, né? A minha família me mostrou. Onde era, eu mandei fazer de novo. E nós somos sem de vela, né? Tudo bem, pronto. Por que seu mãe não quis tirar retratos? Porque o cabra já velho com 84 anos, né? Não tem como pensar como a gente tem, é como pensar de menino, né? Após muita insistência, Manuel Justino resolveu sair e falar. O senhor não se deu nunca bem com o João Pedro, não? Não. Eu não mandei chamar ele aqui. Ele veio. Eu dei uns conselhos a ele. Ele disse que não estava ouvindo isso, não. Eu digo que o senhor nunca teve bem com ele, não? Não. Mas era uma pessoa bom marido, ele, né? É. E no fim, tornou-se meu inimigo, dizendo que se eu entrasse dentro, se pusesse os pés lá dentro do sítio, ia pôr pau. Quem dizia isso? Ele, o marido dela. João Pedro? Disse, ele não é besta para mexer aqui dentro. Ele dizia. Agora vou aqui para meu serviço. Obrigado, até logo. Durante toda a conversa, o pai de Elizabeth jamais pronunciou o nome de João Pedro. Ainda muito ativo aos 84 anos, Manuel Justino tem uma pequena fábrica de farinha e sai todos os dias para comprar lenha e mandioca nos sítios das redondezas. João Pedro Teixeira Filho ajuda o avô como motorista. Nessa estrada, logo adiante, ainda nas terras de Manuel Justino, João Pedro foi assassinado. No tempo das ligas, Elizabeth passava por aqui, liderando passeatas de camponeses até o monumento em memória do marido. Caxias, Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro. Outubro de 1981, 8 meses após a filmagem do depoimento de Elizabeth. Por favor, hein? Dona Marta está? É. Eu sou muito amigo da... Minha mãe. Sua mãe. A senhora já soube? Mais ou menos. Tem luz aqui? Tá, não. Seu irmão Carlos. Você conhecia, lembra dele? É. Você é lá do Rio Grande do Norte, que nós fomos ver ela lá, viu? Uhum. Aquela lavando roupa no rio. Que ela aqui, ó. Ela mandou um grande abraço pra você, viu? E ela veio te ver. Ela deve ter ido procurar os irmãos lá. Carlos também. O Abraão, Carlos e a sua mãe. Eu lembro muito bem dela.
Isso aqui era da filmagem. Você veio pra cá quando, Rodrigo? Eu vim em 71. 71? É. Nunca mais voltou pra lá? Eu tive lá uns 5 anos atrás. Você tem correspondência com o pessoal que está em Sapé? Não. Ele não escreve Não, pra você, não. Sou eu que não entende. Você não diz onde está? Eu me afastei totalmente, entende? Por quê? Que é o seguinte, que a família da gente é o seguinte, na hora que a gente mais precisa, entende? Na hora que a gente mais precisa, foi a hora que eles não me deram a mão, principalmente meu irmão. Eu não tenho raiva deles, entende? Não tenho, mas na hora que eu mais precisei de apoio, aí eles não me deram, principalmente meus avós por parte de mãe. Não deram apoio, não? Não deram. E eles têm algum dinheiro, não tem? Minha família tem, menos minha mãe, né? Mas você não tem mágoa de sua mãe, não, né? Não tenho. Apesar dela ter me dado, ainda estava no ventre dela, ela me deu para minha avó, apesar disso tudo, mas eu não tenho. Tenho raiva dela. Por que ela deu para sua mãe? Não sei. Não sei mesmo. Nós fomos 12, né? Nós fomos 12. Então, dos 12, só a mim que ela deu. E não era nem... Você lembra do seu pai, João Pedro? Lembro. Não por ele ser morto, mas eu adoro meu pai. Minha mãe também, não resta a menor dúvida. Não tenho nada contra minha mãe, não. Deus me livre, jamais. Adoro ela, a hora que ela vinha, que eu vejo. Senhora, agora, depois de trabalhar, a senhora vai voltar para o mundo, vai ver as pessoas de novo, vai os filhos? Vou voltar para o mundo, ver os vizinhos agora já estão aqui. Vizinhos, todo mundo já está tomando conhecimento, que eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Agora eu vou ter contato novamente com aqueles amigos, procurar meus filhos, meus pais. Você vai visitar os pais? Vou visitar meus pais, principalmente meus filhos estão por lá. Sei que tem filho por lá e tenho que tomar conhecimento dos meus filhos. Não é possível, né? E os vizinhos não sabiam nada da senhora? Os vizinhos não sabiam nada. Papai mesmo acha que eu fui morta ou estou no exterior. Não, os vizinhos daqui. Você veio para trabalhar? Veio para trabalhar. Você trabalhou onde? Trabalhei aqui esqueci até o nome da rua, aqui em Caxias mesmo. Estava bem grávida do meu filho mais velho. Então, ele tem 10 anos hoje. Veio com ele já? Bem grávida. Tem um filho aqui? Vive aqui. Logo no início eu tinha uma situação financeira boa. Cheguei a ter carro, cheguei a ter joia, cheguei a ter tudo. Aí depois o rapaz que morava com ele, inclusive vocês foram até lá, o Manuel Alves, lá na rua Feliz Arre Forte, 66, né? Morei com aquele senhor 10 anos, mais ou menos, tenho 3 filhos com ele. Depois ele fez coisa absurda, não dava mais pra gente continuar. Aí pelo qual me separei e vim pra aqui. Eu vim pra aqui sem nada. Mas tudo bem. Você tem filhos? Tenho 4. 4 filhos. Faculdade de Medicina de Santa Clara, capital da província de Las Villas, Cuba. Dezembro de 1981. Isaac Teixeira está no 5º ano de medicina. Filmagem realizada a nosso pedido por uma equipe de cinema cubana. As lembranças que tem do Brasil com relação à luta do meu pai foi que faz quase 2 décadas. E naquela época começou a organização das ligas camponesas do Brasil, onde o meu pai teve o compromisso, a obrigação de trabalhar no Nordeste brasileiro, fundou e trabalhou na Liga Camponesa do Sapé. Eu acho que foi um dos pioneiros começou a organização das Ligas Camponesas, e isso teve uma repercussão muito grande, não? Com a sua morte e sua luta, e todo mundo não? Ha visto com bons olhos o que é um camponês, um homem humilde, dedicar toda a sua vida, não? À luta pela luta pelo povo brasileiro. Segundo.
Por favor, José Eudes. É? José Eudes. Eudes? José Eudes, conhece? Conhece, sim. É? Deixa eu chamar ele, por favor. Pois não, quer me acompanhar fazendo favor? Tá. Ele é vigia aqui, né? É? Ele é vigia aqui? É. Aqui eu disse, você é de onde? Da TV ou da Globo? Não, é cinema. É tipo televisão, é reportagem, mas é cinema. Travessa da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Entrada para o depósito de uma firma de engenharia. Maio de 1982. 1 ano e 3 meses após a filmagem de Elizabeth. Quem é seu Coutinho aí, por favor? Dá licença. Sou eu. Só o senhor que pode entrar, que eu quero trocar uma ideia com o senhor. Tá. É um prazer em conhecê-lo, José Eudes. Tá. Licença, só ele que vai entrar aqui. Dá licença aí, camarada. Tá legal. Eu vou trocar uma ideia com ele em particular, tá? Tá. Dá licença aí. Por favor. Depois de uma longa conversa e de fazer algumas exigências, José Eudes Teixeira concordou em ser filmado, mas fora do alojamento. Você lembra, assim, de sua mãe e do seu pai? Não. Não. Você foi criado por quem? Por um tio, que eu chamo de pai. Certo. É o Eudes. Ele é meu tio, mas eu chamo ele de pai. Agora, você tinha 4 anos quando seu pai morreu, né? Exato. Você não lembra nada? Não lembro nada. Dele, sinceramente, não recordo nada. Ah, de sua mãe você lembra? 6 anos você tinha, em 64, né? Também não. Também não lembro. Lembro dela, não. Conheci ela agora através dessas fotos que o senhor trouxe. Que nem através de foto eu conhecia. O senhor tem saudade de ver ela, tem vontade de... Tenho muita saudade. Inclusive, quando eu recebi a primeira carta dela, eu até chorei de emoção. Eu não lembrava dela, né? Chamava essa minha madrinha que me criou de mãe. Considero ela até hoje como mãe também, né? Na época que mataram meu pai, e minha mãe sumiu, senão morria também, né? Aí a gente ficou tudo sem ser batizado. Então meus padrinhos foi quem me criou e me batizou. Tem 4 irmãos que eu não conheço. É o Paulo, o Abraão, o Isaac e o Carlos. Carlos também não conheço. O Paulo você não conhece? Não. Por quê? Paulo... Ele, na época que eu estava lá, ele foi para Nazaré da Mata com meu tio, né? Então eu também não cheguei a conhecê-lo. E o que ele faz hoje? Ele trabalha numa firma lá de motorista. E é casado. Inclusive meu irmão foi lá na casa dele. Falou que ele vive até revoltado com esse problema que houve com a minha família, né? Se bebe muito, vive muito revoltado. Eu também me sinto um cara, sei lá. Inclusive eu morei com uma mulher aí. Ela falou pra mim, você é um cara diferente de todas as pessoas, que eu sou um cara assim, sei lá, tem dias que eu não falo com ninguém, fico assim, revoltado, pensando na minha família, né? Olaria, bairro do Rio de Janeiro. Filmagem realizada no mesmo dia da de José Eudes, em maio de 82. Por favor, Marinês mora aqui? Dona Marinês? Bora, não sei se ela está em casa. Não sei se ela tá? Tá, quer ver pra mim, por favor, hein? Azar, hein? A janela tá fechada. Vai ser tudo assim, é? Venha, não, é bem Vem, simples. filha, vem. Venha lá. Como Esse é vai? meu Tá filho. boa? Tudo bem. Bonitinho. Como é que você chama? É Rodrigo e Elana. São os 2 filhos seus? É, meus 2 É? filhos. Uhum. Me diga, há quanto tempo você tá aqui no Rio? Aqui no Rio eu tô há 7 anos. 7 anos? Uhum. E você veio por quê? Quis mudar? Como é que foi? Conta. Não, a Marta que mandou me buscar. A Marta mandou? É. Sei. Morava com um tio meu, ela mandou me buscar. E você lembra de sua mãe? Não, eu nunca vi. Vi uma fotografia que a Marta me deu. Sei. Só. E do seu pai, claro que não, né? Não, do meu pai eu nunca vi, não. Você tinha uns 8 meses quando 3 meses. Né? É. 3 meses. Possamos você tem ir vontade lá. de ver ela, não? Tenho, né? Hã? Ou você tem mágoa Tenho. assim? Mágoa não, não tenho mágoa nenhuma, não. Nenhuma. Pra você ela escreveu? Minha mãe É. escreveu 2 O que vezes. ela conta nas cartas? Essa aí foi a primeira que ela me escreveu. Não quer nem um pedaço, não? Você diz que não sabe de onde veio. Então você veio de uma raiz humana através do amor entre eu e seu pai. Sobre sua vinda, eu concordo demais. Eu perguntei pra ela se eu podia ir
pois era isso que eu desejava, de me encontrar com todos os meus filhos, com todos vocês, graças a essa abertura política que vai fazer com que eu me encontre com todos os meus filhos, que a mim não coube conviver com vocês, criá-los e amá-los, mas como o destino não quis, será o que Deus quiser, mas será a minha grande alegria passar pelo menos um dia reunido com todos os meus filhos, para rever a nossa ausência. Nossas filmagens em São Rafael, em fevereiro de 1981, significaram para Elizabeth Teixeira o fim de um longo período de clandestinidade. Ao concordar em ser filmada, ela deixava de ser Dona Marta e voltava a ser Dona Elizabeth. Dona Elizabeth, a senhora lava a roupa pra fora? Lavo. E o que mais que a senhora faz para ganhar a vida? No bar, lavando louça, enxugando. Depois ensino os meninos. 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2. 8. 4 vezes 3. 12. 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5. 4 vezes 6. 4 vezes 7. 4 vezes 8. Os vizinhos daqui não tinham conhecimento de nada. E como é que foi ontem que eles souberam quem é a senhora? Como é que foi a reação? A reação estão por aí procurando retrato, procurando saber quem era eu, de onde é que eu tinha vindo. Eu dizia aqui que era uma pessoa que vivia assim, lá pelo Recife, trabalhando, em trabalho doméstico, e que não deu certo. Eu vim com a família, ir para Caicó, e de Caicó cheguei até aqui pelo sertão. Eu falava assim para eles. E agora estão contentes de saber que a senhora Agora estão contentes de saber. A senhora viu o filme que passou Dona Elizabeth? Eu achei muita coisa muito importante, porque eu não pensei que Dona Marta, como é Elizabeth, tivesse um passado tão triste. Porque foi muita coisa muito triste mesmo. Depois que soube que era a Dona Elizabeth, mudou? É a mesma Elizabeth. É a mesma amiga. E quem mais quer falar? Eu também, para mim, quando ela chegou aqui em São Rafael, foi a primeira casa que ela foi vizinha, foi minha. Até hoje, temos boas amizades. O primeiro aluno dela foi Zorro. E até hoje não tenho o que dizer dela. Para mim é mesmo que uma mãe. E a senhora pensava que ela tinha um filho só? Como é que é? O que a senhora sabia dela quando ela chegou? Não, ela chegou, ela não sabia de nada. O que a senhora pensava que ela vinha de onde? De Jucurutu foi aqui. Ela chegou de Jucurutu, era de onde ela vinha. E pensava que ela tinha um filho só? Apesar que ela tinha só um filho. São todos amigos da senhora vizinha? Todas amigas. Também, uma ótima amiga. Ótima, minha vizinha mesmo, de terreiro, como se diz. E a gente se compadecia muito dela, do sofrimento dela, e notava que ela tinha um constrangimento, uma tristeza com ela mesma, né? Mas que não declarava pra gente, apenas falava que tinha sido morto, assassinado, o marido dela tinha assassinado, e que tinha mais filhos, mas que não tinha nenhuma comunicação com eles. Isso a gente notava que ela sofria esse desgosto profundo, né? Que a gente deseja muitas felicidades para ela, porque a gente nota que ela é uma pessoa muito boa. A gente vai sentir muita saudade dela. Ele é presidente do sindicato. Então, nós aqui batemos muito, conversamos muito sobre o sindicato, como é que está atuando o sindicato agora, na época atual. Conversamos também muito sobre aí os moradores do Vale do Açu, como é que eles vão ser indenizados, vão se retirar aí do Vale do Açu. Ele, como presidente do sindicato aqui, está mais por dentro da situação. São Rafael é uma cidade em extinção. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas está executando um projeto de irrigação através da construção de uma grande represa. As águas inundarão todo o município. Como não possuem o título de propriedade de suas terras, os pequenos proprietários de São Rafael estão recebendo uma indenização que não consideram satisfatória.
o sindicato local lidera a luta por uma indenização mais justa. E a dona Elizabeth ajuda o senhor nesse trabalho? Que ela... Como é que é? Ajuda porque ela, em conversa com ela me orienta o que sofreu, eu oriento a ela o que estou sofrendo. Aí nós conversamos muito a esse respeito. E ela, o senhor sabia já que ela não era Dona Marta, era Dona Elizabeth ou não? Ah, sabia sim. Há quanto tempo o senhor sabe? Ah, sabia talvez assim há um ano, que veio se aproximar mais ao conhecimento. O senhor sabia quem foi João Pedro Teixeira? Ah, sabia sim. Quem que ele foi? Foi um grande líder. De onde? Da Paraíba, lá de Sapé, né? Porque em contato com ela contando o sofrimento, e eu, com a solidariedade com ela, eu alcancei que o sofrimento dele é de todos nós líderes sindicais, que somos perseguidos pelo latifúndio, pelas as próprias autoridades do município, do estado e do Brasil. Elizabeth, vamos sair então, a gente vai se despedir, que a gente vai arrumar a mala e equipamento, e daí então vamos até lá fora então? Eu tinha um desengano que não encontrava mais com você e nem com outros companheiros, mas que hoje vejo minha casa, né, a visita dos meus companheiros passados, então para mim é uma grande coisa, nunca esmoreci, nunca esqueci a luta. Fiquei recostado, porque esse era o último jeito, mas hoje nós agradecemos muito ao nosso presidente ter concedido esta honra de hoje. Nós já estamos conversando e palestrando, encontramos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes. Vocês pegaram logo assim numa situação, porque vocês sabem, eu muito emocionada, esses 16 anos, o Abraão nunca tinha vindo aqui, só com a oportunidade dele vir, e vocês, e eu fiquei muito emocionada com a chegada, né? Eu não esperava uma coisa assim. Ele telefonou e disse que viajava para cá. A menina ouviu o telefone e falou para mim que vinha ele, outro irmão e o Carlos. Vinham os 3 irmãos. Aí quando chegou aqui, disse, não, vem, ele já Carlos chegou. Não, mamãe, quem vem é o Coutinho aí com os meninos do repórter. E eu digo, nossa senhora, o que é que está acontecendo? Fiquei assim... Foi boa a reportagem? Boa reportagem, bom, tudo bom. Não achei melhor, porque nada assistência eu posso dar a vocês, tenho condições de dar assistência, mas que aí vocês encontraram assim num período muito emocionada, assim. Até lá, Elizabeth. Vocês já vão partir mesmo. Vocês desculpam, né? Alguma coisa. Boa viagem. A luta que não para, a mesma necessidade de 64 está plantada. Ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Enquanto se diz tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor dia de vida. Tem que lutar. Quem tem condições, né, seu neném? Que tivesse uma boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar. Até eu tenho que dizer, é preciso mudar o regime, é preciso que o povo lute. Porque enquanto tivesse regime sem essa democracia, não tinha aí. Democracia sem liberdade? Democracia sem liberdade, democracia com salário de miséria e de fome, democracia com o filho do operário e do camponês sem ter direito a estudar, sem ter condições para estudar, como a minha, né? Agora mesmo eu tirei o menino para fazer a matrícula lá, paga não sei quanto, né? Não pode, ninguém pode. Um mês depois, Elizabeth Teixeira deixou São Rafael e foi morar em Patos, na Paraíba, com seus filhos Abraão e Carlos. Até junho de 1983, quando este texto foi escrito, Elizabeth só tinha conseguido reencontrar 2 de seus outros 8 filhos, Nevinha e Peta, ambos em Sapé. Nossa última filmagem com João Virgínio foi no terreiro de sua casa, no domingo de carnaval de 1981. 10 meses depois, João Virgínio morreu de ataque cardíaco neste mesmo local. Ele foi enterrado no cemitério de Vitória de Santo Antão, ao lado de Zezé da Galileia.